Jesus. Irmãos, vamos desfrutar no S13. Amém. Ó Senhor Jesus, porque Ele é a esperança que temos em Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Yeah.
as famílias aqui representadas. Ó Senhor Jesus. Senhor, durante toda essa semana tivemos experiências. Ó Senhor Jesus. Nessa noite agora nós estamos aqui diante de Ti para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Fala para nós de maneira abundante, Senhor. Vem nos suprir. Seja com o nosso falar. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Nós precisamos nos sentir felizes, irmãos, por estarmos nas reuniões. Eu creio que nos sentimos. Precisamos valorizar as reuniões. É bom demais essa esfera, não é? E não tem como eu começar essa palavra hoje, irmãos, não falar nisso. Não falar na alegria de estar na vida da igreja, de ter sido escolhido pelo Senhor. Porque uma palavra dessa que nós vamos desfrutar agora, irmãos, é uma palavra de amor, é uma palavra que o pai fala para um filho. Paulo, quando escreveu essas palavras, ele foi movido por esse sentimento. Sentimento de pai que gerou. Pai que gerou a vida, e que não só gerou vida, mas também cuidou, o que é mais difícil, não é verdade? É muito fácil, assim, guardar as devidas proporções, gerar, mas você cuidar, você orientar, pagar a escola, plano de saúde, etc e tal, quer dizer, Paulo estava movido por esse sentimento de cuidar da igreja, falando como um pai fala para o filho, com o coração cheio de amor, de ternura. Senhor Jesus, irmãos, o nosso Deus nos ama, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem que o Senhor cuida de vocês? Amém. Eu creio que o Senhor cuida de mim. Então fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor, Deus cuida de você. O Senhor cuida de mim. Senhor Jesus. Graças a Deus. É o Deus de amor. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Coríntios capítulo 4. Senhor Jesus, vamos ler a partir dos versículos do 14 ao 17. 14, 15, 16, 17. São 4 versículos. Vamos fazer assim: as irmãs leem o 14, os irmãos o 15, as irmãs o 16 e todos juntos vamos ler o 17. Combinado? Começando pelas irmãs, o versículo 14. Amém? Não Amém. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Sim. Porque, por esta causa, mandei. E é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os teus caminhos em Cristo Jesus. Sim. Ensino. Agora vamos ler uns para os outros o versículo 14, falando assim, ó: o Senhor não nos escreveu estas palavras para nos envergonhar. O Senhor não escreveu isso para nos envergonhar. Pelo contrário, Senhor Jesus, pelo contrário, foi para te admoestar, para nos admoestar. Ó Senhor Jesus, como filhos amados. Eu sou o filho amado de Deus. Senhor Jesus, você é uma filha amada. Louvado seja o Senhor. Deus nos ama. Somos filhos amados.
Oh, Senhor Jesus. Então essa é uma palavra de amor, irmãos. É uma palavra de advertência, mas é uma palavra de amor. Vamos procurar essa noite tocar na vida dessa palavra e extrair lições de vida para nós. Que nós possamos sair aqui, irmãos, dessa reunião mais sábios no Senhor. Porque com fundamento na experiência da igreja em Corinto, o Senhor está mostrando para nós uma direção, irmãos, para avançarmos. Louvado seja o Senhor. O Senhor está usando essa situação em Corinto para nos ajudar, para nos levar a amadurecer. Isso é graça, irmãos. Isso é misericórdia. Aproveite essa oportunidade. Não deixe essa palavra passar desapercebido como uma palavra qualquer. Não. Mas aproveite. É dito o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas. Existe o sábio, o inteligente e o tolo. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Não é verdade? Vendo, ele, aconteceu um problema, não vou fazer igual o fulano fez. Vou me desviar daquele caminho. Né? Existe o inteligente, que erra e aprende com os próprios erros. Mas existe o tolo, que mesmo errando, não aprende a lição. O Senhor está usando a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios para nos ensinar. Então sejamos sábios, irmãos. Senhor Jesus, vamos aprender com essa palavra a seguir o caminho do Senhor, o caminho da vida. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa carta, essa igreja, Corinto, já foi falado aqui, mas eu preciso contextualizar um pouco mais, para que vocês fiquem claros, para que alguém que tenha vindo pela primeira vez aqui na reunião não esteja acompanhando esse nosso estudo da Epístola aos Coríntios. Corinto era uma cidade mais ou menos do tamanho de Campina Grande, tinha 400 mil habitantes aproximadamente. Era uma cidade portuária, grega, cidade que tinha um comércio intenso, porque tinha um porto. É uma cidade que tinha é uma cidade grega, né? Então a Grécia, como todos nós sabemos, a Grécia ela é o berço da nossa civilização moderna. Tudo que nós temos hoje de ciência, filosofia, matemática, religião também, nós herdamos dos gregos, inclusive o nosso regime político, a democracia. Começou na Grécia. Né? Claro que foi se desenvolvendo depois da Revolução Francesa com os franceses, né? Com a Revolução Americana no século XVII, tomou outras formas e tudo mais. Mas o berço da democracia é a Grécia. Certo? E o que é a democracia? É um regime político em que o poder ele é compartilhado. O povo, as pessoas, têm uma participação maior no exercício do poder. Seja poder político, seja poder econômico. Então, na democracia, há uma liberdade de expressão de opiniões. Tanto é que hoje, em todos os países democráticos do planeta, inclusive nós, lá em Brasília, nós temos um congresso, né, que é chamado de Congresso Nacional. Em alguns países, como a França, é chamado de Assembleia, ou Parlamento, como na Inglaterra, é o Parlamento. Mas é tudo a mesma coisa, só mudam os nomes. Se você ligar na TV Senado, na TV Câmara, você vai ver sempre um parlamentar expressando as suas opiniões, falando sobre temas os mais diversos. Não porque eu acho que tem que ser assim, o governo tem que fazer isso, né? Aí depois assim, vai lá para o púlpito outro parlamentar que tem uma opinião diferente. Ou seja, a democracia é esse regime em que todos expressam o que pensam, todos falam, todos participam. E era nessa esfera que os coríntios viviam, cheio de opiniões, expressando suas opiniões, fundamentados muito em filosofia. Os gregos, eles eram filósofos por natureza. Para vocês terem ideia, eu falei que em Corinto existia 400 mil habitantes, não é?
Desses 400 mil habitantes, 300 mil eram escravos, irmãos. Só 100 mil eram cidadãos gregos. Ou seja, o que é que esse povo fazia? Nada. Só filosofar. Eles iam para as praças, que Atenas se chamava Ágora, né? E ficavam discutindo filosofia. E o que é filosofia, irmãos? Filosofia, amigo, zofia, conhecimento. São os amigos do conhecimento, ou seja, os amantes do conhecimento. Aqueles que buscam conhecimento. É até difícil de definir o que é filosofia. É mais fácil você definir filosofia com perguntas filosóficas. Qual é uma pergunta filosófica? Um exemplo de uma pergunta filosófica. Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas filosóficas. Os homens ficam procurando respostas através do pensamento, da exploração do pensamento. Você desenvolve o seu pensamento e cria teorias. Só que isso é muito complicado, por quê? Porque eu posso desenvolver a minha teoria, você desenvolve a sua. Cada um aqui pode ter uma teoria diferente. Nós temos aqui aproximadamente 100 pessoas nesse espaço. Possivelmente nós teríamos aqui 100 teorias e teses diferentes. Olha que confusão. É isso que é a democracia. Por isso que nós temos hoje uma desordem tão grande. Às vezes um governo tem o desejo de aprovar uma lei e é uma dificuldade gigantesca e nós estamos acompanhando isso no nosso país. Isso é a democracia. Dizem os cientistas políticos que é o melhor regime que existe. Enfim, a igreja em Coríntio estava inserido nessa sociedade. E os irmãos começaram a reunir como? Todo mundo já maduro espiritualmente, vocês acham que foi assim? Não. Quando nós começamos a reunir, nós trazemos, isso é natural, é normal, nós trazemos a nossa carga humana para a vida da igreja. E começamos a reunir do jeito que nós somos, recebemos a vida de Deus e a vida de Deus começa a trabalhar em nós. Não é assim? Não foi diferente com os coríntios. Eles eram muito filosóficos. E eles trouxeram esses debates. Eles trouxeram esses questionamentos para a vida da igreja. E começou isso nas reuniões e no viver da igreja naquela cidade. Senhor Jesus. Por isso que é muito complicado aqui para nós trazermos para a vida da igreja a nossa herança humana. Nós precisamos vir para a vida da igreja, irmãos, viver a vida da igreja, mas dispostos a deixar Deus trabalhar em nós. Amém, irmãos? Amém. Não se apegue ao que você acredita. Não se apegue àquilo que você defende. Você pode estar errado. Eu posso estar errado. E em 99% das vezes, 99, nós estamos errados. Quem está certo é o Senhor. Não é verdade? Nós precisamos vir com esse sentimento, desarmados, para ouvir o falar do Senhor e se deixar subjugar pela vontade do Senhor. Senhor Jesus. Então vejam só. Essa era a esfera que os irmãos reuniam e naturalmente, como tinha esses debates, essas diferenças, naturalmente começou a surgir problemas. E um dos problemas que explodiu na igreja e que Paulo precisou tratar, inclusive ele conclui esse problema na segunda epístola, nós vamos começar a desfrutar no próximo semestre, é a respeito de um irmão precioso. É isso que eu quero tocar com vocês. Nós vamos ver a figura de Apolo agora. Um irmão precioso, mas que devido a essa situação, esse contexto que eu falei para vocês aqui em resumo, terminou causando um problema grave na igreja. Vamos lá, vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 1. Senhor Jesus. Versículos 11 e 12. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz aqui, eu vou ler, tá, irmãos, por causa do tempo. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Olha só, estava havendo debates e disputas entre eles, porque eram muitas opiniões diferentes. Um falava uma coisa, outro falava outra,
e naturalmente, quando um se fala a falares diferentes, nós tendemos a tomar partidos. Não, eu prefiro o que o irmão A fala do que o irmão Y fala. E começou a haver essas contendas. E Paulo continua: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, são quantos eus aí, hein? Haja eu, né? Haja 4 egos aí, ó. Sempre o eu. Porque o eu é cheio de opinião, irmãos. É cheio de preferências. Esse eu aqui é o velho homem, é o ego. O nosso velho homem, ele é cheio de opinião. Se apega à opinião, a opiniões. E quando você encontra em alguém, no irmão, aquele que defende aquilo que você acha, nossa, você veste a camisa. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo fala o que eu acho que tem que ser dito. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo defende o que eu acredito que deve ser defendido. Veja que problema, né? Só o Senhor para ajudar, né? E para resolver. Mas vamos continuar aqui. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido, irmãos? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Senhor Jesus. Vamos dar um pulinho aqui, agora no capítulo 3. Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz aqui, ó: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, quando há esses conflitos e preferências, são sintomas, sinais de que ainda somos carnais. Irmãos, está funcionando, irmãos, isso aqui, tá? Acho que tá, né? Existe tem um apagador também aqui, não tem? É esse aqui. Existe um grau de crescimento na vida da igreja, irmãos. Eu poderia representar aqui por esse gráfico aqui, ó. É normal, isso aqui é natural, tá? Não natural carnal, mas natural no desenvolvimento. Existem crentes espirituais, maduros. Existem aqueles que ainda são almáticos, que são conduzidos pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. E existem os carnais, que são os mais infantis. Está dando para enxergar aí? Isso aqui está diretamente relacionado ao crescimento de vida. Na medida em que a vida de Deus cresce, nós vamos amadurecendo. Nós deixamos de ser carnais e passamos a ser almáticos. Carnal é aquele que é conduzido pela carne. É o mais infantil. Isso é assim, compare com a família. Existe o filho maior, que pelo menos em tese é mais maduro, porque nasceu primeiro, né? Existe aquele filho do meio, ou quando a família é grande, assim eu estou falando, né? E existe o caçula. O caçula, em tese, é o menos maduro. Então, na família de Deus é semelhante. Existe aqueles que começaram, que são ainda crianças na fé. Existem os que têm um pouquinho de maturidade, mas ainda são conduzidos pelas suas emoções, pela sua alma, seus sentimentos. Mas existem os irmãos maduros e espirituais. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que vivem e andam no Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito. Amém? Então Paulo fala aqui, ó, do jeito que vocês estão vivendo, o que vocês estão praticando é sinal de que vocês são carnais. E qual é a característica? A primeira característica aqui de um irmão infantil, não consegue comer alimento sólido, como um bebê. Tem que tomar leitinho na boquinha, porque não tem maturidade ainda, não desenvolveu ainda o seu aparelho digestivo, talvez, ou, né, para comer alimento sólido. Alimento sólido. Paulo diz aqui, ó, eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Leite vos dei a beber. Ó, não vos dei alimento sólido.
porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas por que são carnais? Ele continua. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, expressão da infantilidade, expressão da carne, ciúmes e contendas. Se houver ciúmes e contendas em você, em mim, entre nós, saiba, é carne, é infantilidade. Entre homens e mulheres espirituais, maduras, não há ciúme e não há contendas. Pelo contrário, há unanimidade, cooperação. Senhor Jesus. Vamos continuar. Por isso que ele continua aqui, ó. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não é isso? Continua, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, olha as preferências. É natural, irmãos, que numa democracia haja preferências. Tem gente que prefere ser do partido PP, o outro do PZ, o outro do PT, o outro do PSDB. São preferências, né? Eu me identifico com Paulo. Não, eu prefiro Apolo. São preferências. As preferências, elas não existem em ambientes espirituais, entre homens e mulheres espirituais. Existem entre pessoas carnais. Os carnais são cheios de preferência. Por isso, pois, que ele diz aqui, ó, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu prefiro o irmão fulano de tal, e outro, eu prefiro a irmã ou o irmão X, não é evidente, não há dúvida que andais segundo os homens? Senhor Jesus. Então vejam só. Que o Senhor nos guarde de preferências na vida da igreja. Que o Senhor nos guarde de uma esfera dessa. Porque não é uma esfera que conduz à vida, ao crescimento, e muito menos pessoas assim nessa condição estarão realizando a vontade de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas ele continua. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Quem é Adriano? Servos. Ele diz aqui, ó. Servos, escravos. Quem é você? Quem sou eu? Servos. Não há honra nenhuma em ser servos. Você já ouviu na história, em algum livro, um escravo que recebeu honra por ser escravo? Não. O escravo é humilhado. O escravo muitas vezes é chicoteado injustamente, sofre injustiça. Nós somos servos do Senhor, irmãos. Nós somos escravos do Senhor. Amém? E como escravos e bons servos, nós estamos aqui na vida da igreja para fazer a vontade do nosso Senhor. Para fazer a obra do nosso Senhor. Nós não estamos na vida da igreja para fazer a nossa obra pessoal, para que nós recebamos elogio dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos aqui para ser reconhecido por ninguém, para ganhar fama. Ah, aquele irmão libera uma mensagem maravilhosa. Não! Nós estamos aqui para servir. Mesmo os irmãos que liberam a palavra, que estão à frente, que servem, as irmãs estão à frente de algum serviço, não é para a honra de ninguém, mas é para a edificação do corpo. Amém. É para a honra do Senhor. Amém, irmãos? E é para a edificação. A edificação da igreja, do corpo, e não para o nosso orgulho pessoal. Então Paulo continua. Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Cada um de nós temos uma porção concedida pelo Senhor. Tem irmãos aqui que não tem talvez o dom de falar aqui na frente, mas toca, é um líder no serviço de música. Ou então é um evangelista nato, sai na rua, com muita intrepidez, prega, evangeliza, vai na casa dos irmãos, apacenta. Então cada um de nós recebeu um dom do Senhor. Não é isso que Paulo diz? Cada um recebeu
uma porção do Senhor. Não critique aquele irmão que não recebeu a mesma porção que a sua. Não é porque você recebeu porção X que todo mundo agora tem que ter a porção X. Não! Eu talvez tenha recebido a porção Y e X e Y se completam. Essa é a visão do corpo. Senhor Jesus. E Paulo diz, eu plantei. Apolo é vida, irmãos. Não é doutrina, irmãos. É vida, é plantar, é regar. Senhor Jesus, nós estamos na vida da igreja para receber vida, irmãos. Você está na vida da igreja para receber vida, para ser aguado. Que tipo de água? Com a água da fonte. Qual é a nossa fonte? Quem é a fonte da água da vida? Cristo Jesus. Senhor Jesus. E há uma cooperação aqui entre aqueles que servem. Paulo, Apolo. Mas o crescimento vem de Deus. Louvado seja o Senhor. É tudo uma questão de vida. É plantar, é regar e é crescer. Louvado seja o Senhor. Estamos na vida da igreja para crescer. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos a figura do irmão Apolo, que nós vamos ver agora. Paulo, usando sempre ele aqui como exemplo. Vamos em Atos capítulo 18. Ó Senhor Jesus. Versículo 24. Senhor Jesus, Atos 18, 24. Senhor Jesus, começa aqui, Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Ele era um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Observem as características de Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era um irmão esplêndido, assim, era um irmão cheio de palavra, muito conhecimento. Era um irmão precioso demais, Apolo. Certo? Ele falava muito bem. Ele era eloquente. E geralmente as pessoas gostam muito de pessoas eloquentes. Quem fala bem faz sucesso. As pessoas gostam demais. Às vezes não precisa falar nada, é só falar bem. Que todo mundo, nossa, não é? Tem gente que não fala coisa com coisa, mas desde que fale bonito, convence multidões. Então, na nossa carne, os gregos, como filósofos, adoravam Apolo. Por quê? Porque encontraram em Apolo aqueles filósofos, as mesmas características dos filósofos lá da praça, que falavam muito bem. Os irmãos estão entendendo? Eles encontraram em Apolo aquela eloquência dos filósofos da Ágora, que defendiam as suas teses, as suas filosofias. Aí eles disseram, esse é o cara. Paulo, magrinho, né, sofrido, passando por jejum e muita tribulação, falava a palavra poderosa, mas aquela palavra de muita sabedoria, mas Apolo, muita eloquência, muita palavra, viajava pela Bíblia, irmãos, era o Pentateuco todo ali, os profetas, ele conhecia, a Bíblia diz aqui, poderoso nas Escrituras, ele conhecia todas as Escrituras, ele citava um versículo, citava outro, muito provavelmente. Isso deixou os irmãos gregos apaixonados por ele. Meu irmão, esse é o cara da gente aqui. Paulo, bacana, mas eu prefiro Apolo porque ele fala bem. É da nossa natureza nós nos apegarmos a essas questões. Crianças, né? Desde que nós sejamos maduros, nós começamos a ter um olhar mais espiritual. Mas enfim, ele continua aqui dizendo, era ele instruído no caminho do Senhor, certo? No Senhor do Antigo Testamento. Ele era muito instruído, e sendo fervoroso de espírito, ele pregava, irmãos, com espírito. Ele falava com poder. Ele falava, talvez, olha, veja só, tem irmãos que gostam de irmãos que fazem barulho, né? Aí eu prefiro
fulano de tal porque ele bate no púlpito, ele grita, né? Ele pula. Aí tem irmão que já fala bem baixinho assim, né? Você tem que... Meu irmão, fala um pouquinho mais alto aí, por favor, porque eu não estou ouvindo direito. Né? Aí tem irmão que já não gosta muito desse tipo de irmão. Mas já tem irmão, outro tipo de irmãos, que gosta dos irmãos silenciosos. É assim, irmãos, né? Essa é a condição humana. Tem gosto para tudo. Então os gregos encontraram em Apolo o filósofo cristão. Aquele irmão que reunia, né? Então ele diz assim: fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então ele falava com muita precisão a respeito de Jesus. Com detalhes, ele era rico em detalhes. Precisão, ele não era, como é que eu posso dizer aqui, impreciso. Ele não era, me ajude aí, irmãos. Não deixava dúvida no falar. Obrigado. Completo. Ele falava com precisão. Os irmãos entendiam perfeitamente o que ele falava acerca do Senhor, mas conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ele não conhecia a economia neotestamentária de Deus. Fica uma lição para nós aqui, meus amados. Irmãos, chegou o tremo para falar isso, porque isso é sério. Existem no cristianismo irmãos maravilhosos. Nós respeitamos, honramos. Existem irmãos no nosso meio também que nós amamos, respeitamos. Mas, irmãos, existe uma economia de Deus, um projeto de Deus, uma linha apostólica que teve origem no Senhor, nos ensinamentos que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 28, quando o Senhor falou assim: fazei discípulos e falai para ele tudo o que eu vos ensinei. Esse ministério neotestamentário, Apolo não conhecia. Senhor Jesus. Veja no capítulo 19 o que acontece. Veja no capítulo 19 o que acontece. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo estava em Corinto. Paulo chegou em onde? Em Éfeso. Esses dois versículos que eu li para vocês aqui no capítulo 18, quem é que estava em Éfeso? Quem foi que chegou em Éfeso? Apolo. Então Apolo sai de Éfeso, vai para Corinto, Paulo chega em Éfeso. Certo? Apolo estava em Éfeso, pregando para os irmãos em Éfeso. Apolo vai para Corinto, Paulo chega em Éfeso. Vamos ver o que aconteceu. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas Apolo não estava aqui, minha gente, em Éfeso. Ele não falou para vocês do Espírito Santo? Nem ouvimos falar sobre isso. Por quê? Apolo era um irmão precioso, conhecia as Escrituras, poderoso nas Escrituras, eloquente, mas não conhecia o Espírito Santo. Não teve essa experiência, essa visão do Espírito Santo. Nós só falamos daquilo que nós vivemos e experimentamos. Ele não havia como ele falar do Espírito Santo para os irmãos, porque ele não conhecia o Espírito Santo. Mas Paulo conhecia o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Paulo batizou os irmãos aqui no Espírito Santo. Então, irmãos, espero que os irmãos entendam o que eu estou falando aqui. Eu não estou criticando ninguém, mas eu estou tocando no que diz a palavra. Existe um ministério, irmãos, diante de nós e sobre nós. Um falar, uma direção. E esse falar e essa direção, ele nos conduz, ele nos mostra uma direção. Por onde e para onde ir. Muitas vezes nós ouvimos ou falamos algo aqui, está na palavra, está nas Escrituras,
Mas e o Espírito Santo? O complemento da revelação. A revelação completa. A revelação do Espírito. Muitas vezes é só algo que nós lemos de um autor, de outro, vimos. É bom, é edificante, ajuda, mas não é completo. Nós precisamos do Evangelho completo. Senhor Jesus. E o Senhor tem falado isso para nós. Louvado seja o Senhor. Não é isso? Então aqui nós vemos essa situação. Então o que é que acontece? Não importa, aqui, não importa quem esteja fazendo a obra do Senhor, o que importa é que a obra do Senhor esteja sendo feita, né? Em relação às preferências. Não importa que seja Paulo, e Paulo tinha esse sentimento. Não importa que seja eu ou Apolo, desde que a igreja esteja sendo edificada e a vontade de Deus esteja sendo feita nas igrejas, é isso que importa. Então, irmãos, o que precisa, uma das lições que nós precisamos extrair aqui nessa noite, é que nós precisamos, que existe assim, é porque eu estou tendo dificuldade de falar para os irmãos, eu tenho medo de falar nessas coisas, sabe? Não é medo, mas eu tenho a preocupação de alguns irmãos não me entenderem o que eu estou dizendo. Não entenderam o que eu estou querendo dizer. E tomarem por outra direção. Eu vou tentar ser mais claro. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, que existe o falar apostólico. Deus, ele estabelece o apóstolo. Apolo era um irmão precioso. Mas ele não teve comunhão como apóstolo. Ele começou a seguir e ir para as igrejas e falar, mas se ele tivesse tido comunhão com o apóstolo Paulo, muito provavelmente, quando ele estivesse em Éfeso, ele haveria falado, não só do Senhor com precisão, mas também do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está claro, irmãos? Não é isso? Então, quando nós estamos sendo conduzidos pelos apóstolos estabelecidos por Deus, nós vamos ter o que falar, e nós vamos falar de maneira completa, e não apenas com base naquilo que nós lemos pessoalmente, produto da nossa leitura pessoal, ou das nossas experiências pessoais. Senhor Jesus, voltando aqui para 1 Coríntios, agora no capítulo 3 de novo, versículo 6, 3:6. Ó Senhor Jesus, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Louvado seja o Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós. Louvado seja o Senhor. Então mesmo Apolo, não tendo a revelação completa, ele foi um cooperador, irmãos, ele ajudou. Mas ele poderia ter sido bem mais útil se ele tivesse tido essa comunhão. E pelo fato de não ter essa comunhão, ele falava algo diferente do que Paulo falava, e daí gerou essas preferências. Aqui no versículo 22 do mesmo capítulo, 22, versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, 4:6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, eu prefiro fulano porque fulano é melhor do que ciclano. Quando você faz comparações, existem dois aspectos. Você vai exaltar alguém e vai depreciar o outro. É sempre assim, né? Eu prefiro fulano do que ciclano. Então, fulano presta
e esse cano aqui não vale nada. E também aí a expressão do seu ego. Quando você defende um time de futebol, ou você defende um partido, ou defende uma pessoa, é porque você quer falar para todo mundo que quem está certo é você. Então as preferências, irmãos, as comparações são produtos da carne. E foi isso que começou a surgir entre os irmãos em Corinto, por causa dessa figura, dessa pessoa. E o Senhor fala para nós essa noite, para que nós não possamos cair no mesmo erro, e seguir esse mesmo caminho. Que não façamos comparações entre irmãos. Que não haja comparações entre nós. É claro que há afinidades, isso é normal. Eu tenho muita afinidade com o Alfredo. Tá gravando, viu, Alfredo? Tenho muita afinidade com o Alfredo. Amo o Alfredo demais. Eu tenho alguns amigos na vida da igreja, graças a Deus, né? Mas isso não significa dizer também que por causa de Alfredo eu vou desprezar Ricardo. Não. Porque essa não é o nosso viver, né? Que nós precisamos fazer o quê? Viver o quê? Viver a vida da igreja sem problema, de maneira desimpedida, sem preferências e sem comparações entre os irmãos. Nós precisamos ter um livre acesso entre todos nós, né? Isso vai nos trazer paz, harmonia e unidade e unanimidade no corpo de Cristo. Nós vamos ter um viver da igreja saudável. Não é isso, irmãos? Ter amigos na vida da igreja, nós precisamos, isso é saudável, né? Isso é possível desde que não hajam preferências e comparações. Ó Senhor Jesus, essa era a cultura grega, irmãos, cheia de preferências, cheia de comparações. E os gregos, os irmãos em Corinto, naturalmente começaram a reunir e trouxeram isso para a vida da igreja. Mas na igreja, a cultura é diferente. Na vida da igreja nós temos uma nova cultura, uma outra cultura. Não é uma cultura baseada na carne, que eu prefiro fulano em detrimento do outro irmão. Não. Na vida da igreja, sabe qual é a cultura? A cultura da cruz. Gálatas 2,19. Senhor Jesus. Gálatas 2,19. A cultura da cruz. Porque esse eu aqui, irmãos, é o velho homem. Gálatas 2,19. Porque se a gente for lá em Romanos 6,6, ó, rapidão aqui. Romanos 6,6. Explica quem é esse eu aí. Esse eu. Romanos 6,6. Diz aqui, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Volta lá para Gálatas. Esse eu aqui é esse velho homem de Romanos 6,6. Porque esse velho homem, esse eu, mediante a própria lei, morri para a religião, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Senhor Jesus, estou crucificado com Cristo, não tenho preferências mais. Eu amo todos os irmãos. Não ouvi amém. Senhor Jesus. Todos nós estamos crucificados, irmãos. Isso é um fato. Isso é um fato. Desde que nós cremos no Senhor, nós somos identificados com Ele eternamente. Nós estamos na cruz, com Ele. Isso é um fato objetivo, precisa se tornar subjetivo. Fé. Exercite a fé. Na cruz, irmãos, não há preferências, não há comparações. Amém? E ele diz no 20, ó. Logo já não sou eu quem vive, por quê? Porque eu sou colocado de lado. O eu é colocado de lado. Mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu vivo conduzido, eu vivo nele, eu vivo para Ele, em Cristo. Senhor Jesus. E esse viver, eu não deixei de viver, irmãos. Você não vai deixar de viver. Você não perde sua personalidade.
Mas esse viver que você vai ter agora na carne é um viver pela fé. Louvado seja o Senhor, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a cultura da vida da igreja. Aquele eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, esse eu está na cruz. Esse eu foi crucificado. Senhor Jesus, pelo eu ter sido crucificado, não há mais partidarismo entre nós. Não haverá mais panelinhas entre nós, porque nós estamos na cruz. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E aí, o que é que vocês acham? Oh, Senhor Jesus. 5:24. 5:24, diz aqui. Gálatas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Antes de Filipenses. Desculpa, é Filipenses mesmo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Ó Senhor Jesus. Isso é amor, irmãos, do Senhor. Eu vejo essa palavra como uma palavra de amor. O pai mostrando para o filho: meu filho, escuta o que eu estou te falando, você vai crescer. Você vai se dar bem. Porquanto para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Nós somos colocados de lado, irmão. Nossas opiniões, nossas preferências, nossos conceitos, nossos preconceitos são colocados de lado. E eu passo a viver esse Cristo que está no meu interior. Desfrutando Cristo. Eu sou o pão da vida. Coma desse pão. Né? Quando o diabo falou para o Senhor: transforma essas pedras em pão. O que foi que o Senhor falou para ele lá no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós comermos, desfrutarmos. Ó Senhor Jesus. Essa é a palavra colocada para nós como pão. E quando aquela mulher chegou para o Senhor, né? Chegou para ele e disse: Senhor, os cães comem dos farelos que caem da mesa, né? Por quê? Porque o Senhor tinha dito mais ou menos assim, ó: não é legítimo pegar o pão colocado na mesa para os filhos e dá-lo aos cães. Esse pão, irmãos, era ele mesmo, como pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu quero saber quem é que fica diante de um pão, só olhando para ele. Eita, que pão bonito. Você vai comer se você tiver fome. É isso que nós precisamos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos comer. Amém? Isso vai trazer vida para nós. Isso vai trazer crescimento de vida para nós. Harmonia, unanimidade. E crescidos e amadurecidos, nós poderemos seguir o falar apostólico. Um só ministério. Agora Éfeso 3,17. Ó Senhor Jesus. Éfeso 3,17. Senhor Jesus, diz aqui: assim habite Cristo no vosso coração. Ele habita em nós. Vamos experimentar esse Cristo, irmãos, que habita em nós. Essa é a cultura da vida da igreja. A cultura da cruz. A cultura do desfrute, da unidade, da unanimidade. Para isso se tornar um fato, nós precisamos ser simples, irmãos. Precisamos de simplicidade. O irmão compartilha isso no alimento diário. Para que nós possamos desfrutar, comer, amar, nós precisamos parar de viver na mente. Quando nós vivemos na mente, nós analisamos tudo.
e criamos e somos cheios de pontos de vista. Assim que nós começamos a reunir, irmãos, é tudo tão simples para a gente. Tudo que os irmãos falam, a gente, amém, é verdade, não é? Mas na medida em que a gente vai lendo, já li a Bíblia toda uma primeira vez, aí vou ler literatura, tal, aí começa a dizer, não é bem assim, porque eu não vejo assim, eu vejo assado, eu vejo... Irmão, nós precisamos, a cultura da vida da igreja, nós precisamos ser simples. Primeiro, para que haja essa simplicidade, é preciso que nós reconheçamos, é preciso que você reconheça e que eu reconheça o apostolado nos irmãos. Os coríntios, muitos deles não viam Paulo como apóstolo. Perderam a simplicidade. Paulo tinha gerado eles, irmãos. Paulo tinha gerado aquela igreja. Quem era o apóstolo daquela igreja? Ele fala, olha, vocês têm muitos preceptores, certo? Pedagogos. E Apolo é um deles. Mas eu vos gerei. Eu sou o pai de vocês. Vocês são o fruto do meu apostolado. Se eu não for apóstolo, vocês são o quê? Por quê? Muito conhecimento, aí começa a duvidar. Não que o conhecimento seja um problema. Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós precisamos conhecer, devemos ler todos esses livros aqui. E muito mais. A editora tem mais de 500 livros publicados. A Bíblia, vamos ler a Bíblia. A Bíblia é um livro, irmãos, que a gente vai ler para o resto da vida. É terminando de ler e começando de novo. Terminando de ler e começando de novo. Amém? Mas tem aquele livro que fala, né? O título do livro é Como é, irmão? Não, é A Maneira que Eu Vejo as Verdades, do irmão Dong, lembra? Tem um livro que diz mais ou menos assim, como é que eu reajo diante das verdades, alguma coisa assim, o título do livro. Tem uns 3 anos de publicação. A palavra de Deus é comida para nós, irmãos. Esse é um princípio neotestamentário. Amém? Nós precisamos estar sempre exercitando o Espírito, irmãos, quando a gente vai para a palavra. A gente precisa ler e orar a palavra de Deus. Isso tem se perdido entre nós. Eu vou fazer só uma pequena observação aqui, não é uma crítica, mas é só uma observação. Nós temos um serviço de música excelente, comparado com alguns anos atrás, maravilhoso. Mas eu sinto muitas vezes que a gente não ora a letra dos hinos. Lê orar. Aqui, ó. Efésios 3, versículo 1. Por esta causa, Senhor Jesus. Ó Senhor, por esta causa, Senhor. Senhor, por esta causa eu, Paulo, mas eu, Adriano, eu sou teu prisioneiro. Senhor Jesus, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ó Senhor, faz em mim teu prisioneiro. Por amor de vós, Senhor, me faz te amar. Também me faz amar as pessoas. Isso é ler, orar. É nós orarmos ao Senhor usando a letra dos hinos, usando a letra da palavra, os versículos da palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso nos faz exercitar o Espírito. Isso nos faz tocar na vida. E a reunião pipoca, nós crescemos, amadurecemos. Irmãos, nós não podemos abandonar essas práticas, irmãos. Não podemos abandonar isso. Senhor Jesus. Se nós tomarmos a palavra no Espírito na vida, não haverá contenda entre nós. Não haverá divergência entre nós. Amém? Haverá unidade e unanimidade, sempre. Senhor Jesus. Então ele diz que ser simples é não usar a mente. Crer na palavra. Seguir a linha de autoridade. Vamos ver aqui rapidinho. 1 Pedro, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Existe uma linha de autoridade, irmãos. Na vida da igreja, irmãos, todos nós somos iguais. No corpo. Todos nós somos iguais. Não existe um corpo, um membro mais importante do que o outro. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, que por menor que seja aquele membro, ele é importante. Todos nós somos importantes. Vocês são importantes. Mesmo que você esteja fraco, não esteja
reunindo regularmente, se sinta abatido, você é importante no corpo. Se você não tivesse aqui essa noite, você faria a diferença, sim. Sim, todos nós aqui. Mas, irmãos, no que se refere à obra de Deus, no que se refere ao mover do Senhor na terra, a edificação do corpo de Cristo, existe uma ordem. E nessa ordem, primeiro vêm os apóstolos. Nas localidades, vêm os presbíteros. Para quê? Para edificação. Não é um papado. Não é um papado. E o Papa está lá em cima e diz, vocês vão fazer assim agora. Não, é um guardar. Veja assim, é um guardar. Imagine uma situação. Olhem para esse quadro. O Senhor falou para mim, eu li na palavra, o Senhor falou comigo. Esse quadro é cinza, não é branco. Esse quadro é cinza. Aí vem o irmão Everton, por exemplo, e diz, não, irmão, o Senhor falou para mim que esse quadro é preto. O Senhor falou para mim, eu orei o Senhor falou para mim que esse quadro é preto. Aí Vitor disse, não, peraí, esse quadro é branco. Aí eu pergunto a vocês, quem é que vai resolver isso? É cinza, é branco, é preto, e agora? Precisa que alguém resolva isso, né? Porque senão a gente vai embora aqui. Ah, eu acho que é cinza, eu acho que é branco, eu acho que é preto. Então vai cada um agora e segue quem acha que é cinza e segue quem acha que é preto, não é assim? Isso é o cristianismo, certo? Mas vai ter que acontecer, alguém vai ter que resolver esse negócio, não é? Por isso que Deus estabeleceu a ordem. Primeiro vem os apóstolos. Primeiro na localidade vem os presbíteros. Para quê? Para que venha trazer uma palavra de direção. Esse quadro, de acordo com o falar do Senhor, é branco. Amém, irmãos? E nós vamos seguir. E nós vamos seguir. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos seguir. Amém. Mesmo que eu, o que é que eu? Não, eu acho que é cinza, mas o Senhor está falando que é branco, eu vou ficar aqui. Que o Senhor vai me mostrar depois que é branco. Amém? Amém? Nós vamos seguir. Esse é o plano de Deus. Paulo era o apóstolo da igreja. Paulo gerou a igreja. Nós somos frutos de um ministério. Nós fomos gerados por alguém. Todos nós aqui fomos gerados por alguém. Nós sabemos quem é, não precisa nem falar. Então nós estamos sob esse ministério. Senhor Jesus, se todos nós seguirmos o falar desse ministério, falarmos tudo de acordo com esse falar, irmãos, nós vamos causar um impacto nessa cidade. A moral do exército está exatamente na unanimidade. 7 de setembro agora, alguém viu? Todo mundo marchando ali, ó, bonito. Ninguém pisou no pé de ninguém. Né? Você já viram o exército russo? Os comunistas que são perfeitos nisso aí, né? O exército russo, exército norte-coreano. Os soldados levantam o pé aqui assim, ó. Ninguém pisa no pé de ninguém, ninguém bate ninguém, ninguém cai. É sincronia perfeita. Perfeita. Aquilo é unanimidade. Um só falar. Todo mundo seguindo. É o falar stoichel. Ou é peripatel, Ian? Stoichel, né? Seguindo a mesma cadência, o mesmo ritmo. Tá certo? Senhor Jesus, por quê? 1 Pedro capítulo 1. Vou encerrar agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro disse o seguinte, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Desculpa, é 2 Pedro, perdão. 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Interpretações pessoais é algo perigoso. Mas, irmãos, o Senhor fala para mim muito. Para mim. Não significa que Ele falou para mim, que esse falar que foi para mim não significa dizer que é para a igreja. Mas Ele fala para mim. Mas no que se refere à obra, irmãos, ao mover do Senhor na terra, a fazer a vontade de Deus como um exército, o povo de Deus,
existe uma ordem. E eu digo mais a vocês, quando nós nos colocamos e reconhecemos essa ordem e nos colocamos sob essa ordem, nós somos abençoados. Amém. Senhor Jesus, quem tem experimentado isso, diga amém. Amém. Eu tenho experimentado isso, eu creio que muitos irmãos aqui têm experimentado isso. Louvado seja o Senhor. Aí no versículo 21 ele diz, porque nunca jamais profecia foi dada por vontade humana. Não é você se esforçando ali, não, eu vou ler para entender. Eu vou ler para entender, você vai entender, mas a revelação não é por esforço, por vontade humana. Não é estudando, é revelação, é o Pai, é comunhão, é espírito e vida. Mas, olha o que esse versículo diz, entretanto, homens, a revelação é dada a homens. Senhor Jesus, você precisa e eu preciso reconhecer que existem homens que receberam a revelação. Vamos seguir esses homens. Existem homens que recebem a revelação. Aliás, não existem homens. Deus só fala hoje por meio de homens. É o que esse versículo está dizendo aqui. Homens, santos, esse santo aqui não tem no original não, tá? Santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então tem muita gente falando aí, dizendo que está falando pelo Espírito. Exercite o seu Espírito. Exercite o seu Espírito, para você identificar. Amém? E como é que nós podemos reconhecer um apóstolo? Da mesma maneira que Cristo foi reconhecido por alguns. Frutos. E o Pai testifica. O próprio Deus testifica. E os frutos. Se eu fosse, por exemplo, um desses homens hoje, eu estaria em Brasília agora liberando uma conferência. Eu não sou. Eu sou um irmãozinho aqui, Campina Grande, satisfeito com a minha condição. Estou aqui com muito temor, muito tremor, ali, ó, debaixo do Senhor, recebendo o falar desses homens. Sendo fiel, procurando ser fiel, né? E sendo conduzido como uma ovelhinha pelo pastor. Amém? Senhor Jesus. Então, meus amados, essa palavra é uma palavra de amor para nos guardar. Eu desejo do fundo do meu coração que você receba essa palavra como uma palavra de cuidado do Senhor, uma palavra de advertência, mas ao mesmo tempo, um falar do Pai, falando para o Filho, orientando você, conduzindo você. Por quê? Porque Deus te ama. Deus me ama. Nós somos filhos amados de Deus. Amém? Vamos viver a vida da igreja, irmãos, com simplicidade. Com simplicidade. Se você não viu algo ainda, coloca diante do Senhor, né? Coloca diante do Senhor, se põe de lado, dá um pulo lá na cruz, de novo, né? Se agarra com ela, mas se deixa conduzir. Vamos deixar nos conduzir. Amém. Se nós tivermos esse sentimento, e todos nós deixarmos nos subjugar, nos subordinar, falar essa linha, irmãos, nós vamos ter um impacto aqui nessa cidade, irmãos. Amém. A unanimidade, ela tem poder. Verdade. Ela tem poder. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Terminei aí, irmãos. 10 minutos, pequeno grupo. 10 minutos em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor.